Bom dia, estamos começando aqui nosso último dia do nosso curso de Machine Learning. Foram vários dias. Esse é o nosso oitavo ou nono? Acho que é o nono dia hoje já. Estamos há bastante tempo com vocês. E agora, para fechar, nós vamos aprender duas coisinhas. Nós vamos aprender primeiro como que a gente faz para otimizar os hiperparâmetros dos nossos modelos e também depois, como que a gente faz novas predições com base no modelo que foi selecionado, o melhor modelo, beleza? Ou seja, colocar o modelo em produção. A gente vai até discutir as diferentes maneiras que tem para se colocar um modelo em produção. Então, bora lá aprender primeiro a parte de hiperparâmetros. Então, uma coisa que a gente discutiu no nosso último encontro é que para cada diferente valor que eu tenho, por exemplo, de Random Forest, né, dos estimadores aqui de Random Forest, dos estimadores não, desculpa, dos parâmetros do Random Forest, eu posso ter diferentes resultados de modelo. Então a pergunta que a gente pode fazer é: qual que é o melhor setup do modelo de Random Forest, né? Será que é min samples leaf 21 no lugar de 20, ou 25, ou 30? Ou quantos estimadores? Ou Gini, ou entropia? Qual que é o melhor? Qual que é a melhor configuração desse modelo, né? Para eu encontrar aí de ter a melhor curva ROC, por exemplo, né? Então é isso que a gente vai discutir hoje. O nome disso é hiperparâmetro. Então eu tenho os hiperparâmetros aqui do nosso modelo de Random Forest. Cada modelo tem o seu próprio tipo de hiperparâmetro, beleza? Tá claro qual que é o nosso desafio, galera? Tá claro qual que é o desafio que a gente tem que encarar, então? Que é descobrir quais são os melhores valores que a gente vai colocar aqui. Então, para isso, a gente tem um cara, né? Existe uma possibilidade, que é a maneira mais intuitiva, que seria usar uma parada chamada Grid Search. E aí a gente vai explicar o que é o Grid Search, tá? Então eu vou abrir o egg aqui pra gente desenhar. O que acontece? O que é esse tal de Grid Search que a gente está falando? Imagina aí, no nosso caso aqui do modelo de Random Forest, que a gente tem quais tipos de hiperparâmetros ali? Vamos brincar com um primeiro? Vamos pensar só em min samples leaf? E aí eu posso ter esse min samples leaf igual a, por exemplo, uma lista aqui, 20, 25, 30, 15. Tá claro isso? O que o Grid Search vai fazer se eu mantenho todos os outros valores fixos e trabalho só com esse? Ele vai testar um modelo, 2 modelos, 3 modelos, 4 modelos. Ele vai ajustar 4 modelos diferentes e descobrir qual que é o melhor. Ficou claro isso? Então ele vai passar por todo o espaço paramétrico desse hiperparâmetro, do 20 até o 15. Poderia estar ordenado aqui, eu só estou mostrando que assim, pode ser qualquer valor, tá? Em qualquer ordem. Tá claro isso para vocês? E se eu tiver agora também aqui o N-Estimators, que tem aqui, ó. Cadê? N-Estimators. Tem aqui, ó, N-Estimators. E aí? Se eu tiver também aqui N-Estimators, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, 100, 50, 200, 500, 1000, o que vai acontecer agora? Agora eu vou fazer parzinhos. Eu vou juntar os pares. Eu vou apagar esse cara aqui de cima. Assim. E eu vou fazer todas as combinações. Ou seja, eu vou ter 20 com 100, depois 20 com 50, depois 20 com 200,
depois 20 com 500 e depois 20 com 1000. Depois eu vou ter 25 com 100, depois 25 com 50 e assim vai. E aqui também. Deu para entender o que a gente fez? Ou seja, eu vou fazer todas as combinações possíveis desses dois hiperparâmetros. Se eu tiver mais um, vão ser todas as combinações possíveis entre todos os parâmetros. Ok? Ficou claro isso? E por que chama grid? Porque isso aqui, ó, não tem uma cara de grid? Uma cara de grelha? Vamos desenhar essa grelha? Vamos supor que eu tenha aqui, ó, maxdef aqui. Aqui eu tenho, desculpa, min_samples_leaf. Min_samples. E aí aqui eu tenho, por exemplo, vamos colocar aqui, vai. Eu tenho 20, 25, 30 e 50. E aqui em cima eu tenho o N_estimators, que vai ser 100, 200, 250, 500 e 1000. O que vai acontecer? Eu vou ter um ponto aqui, 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 e assim vai. Para cada correspondente, eu tenho um ponto. Para cada combinação, eu tenho um ponto. Nesse caso, eu tenho um grid de dimensão aqui 2, como se fosse de fato uma matriz. Olha só. Se eu coloco mais uma dimensão, o que vira isso? Aqui eu só tenho isso aqui, né? Ó. Só tenho isso aqui. Certo? Duas dimensões. Se eu coloco uma terceira e vira isso aqui, ó, eu tenho agora essa parte que vira um cubo. Se eu coloco mais uma, vira um hipercubo. Mais uma, continua um hipercubo com mais uma dimensão. E assim vai. Deu para entender? O lance, então, do grid search. Quando a gente fala de grid, é isso que a gente vai fazer. Ele é extremamente exaustivo e a gente vai testar um modelo para cada um dessas combinações. Todas as combinações. Qual que vai ser o melhor? Aquele que a gente encontrar a melhor performance. Então, vamos supor que seja esse aqui. Tá claro isso? Demorou? Aí a pergunta é, tá, mas como que a gente vai encontrar? A gente vai treinar isso aonde? Vai testar isso aonde, né? Aí que entra a parada da validação cruzada, ou cross-validation, ou CV. Beleza? Deu para entender o que é o grid aqui, certo? Agora vamos lá para a validação cruzada. Como que a validação cruzada se dá? Então, a validação cruzada, a gente vai pegar o nosso dado, todas as amostras que a gente tem, e dividir em K partições. K partições, beleza? Vamos supor que K é igual a 3. Então, ele vai dividir aqui, ó, 1, 2, 3. Beleza? E aí, aqui eu tenho a primeira parte, ó, eu vou até fazer o seguinte para ficar melhor. A gente vai pegar isso daqui. Era para ser igual, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais igual. Ficou melhor? Um pouco mais para baixo. Aí, agora ficou bom. Então, o que vai acontecer? Agora, a gente vai pegar isso daqui, é a nossa base,
eu tenho aqui, primeiro, antes de ir para isso, peraí. Eu tenho a primeira partição aqui, a segunda partição aqui e a terceira partição aqui. Tá claro isso para todo mundo, né? E agora eu vou copiar isso daqui 3 vezes. 1, 2 e 3. Verde, o que for verde, o que eu pintar de verde, eu vou usar para treinar o algoritmo. E o que eu usar de vermelho é para testar. Então, na primeira iteração, eu vou treinar o meu dado com essas duas partes aqui. Na segunda iteração, eu vou treinar o meu dado com essas duas partes aqui. E na última, eu vou treinar o meu dado com essa parte aqui. E eu vou testar o resultado desse treino aqui. Treinei aqui, testei embaixo. Treinei embaixo, testei em cima. Treinei nos extremos, testei no meio. Deu para entender? Então, isso daqui é teste. E isso daqui é treino. Ou seja, quantos modelos eu treinei? Se eu tenho 3 bases, eu treinei o meu modelo 3 vezes. Esse modelo também 3 vezes. O que a gente faz com isso? A gente calcula a média dos resultados. Então, eu treinei meu modelo aqui e calculei a curva ROC, por exemplo, a área da curva ROC aqui na base de baixo. É um ponto, é um elemento. Depois, eu treinei meu modelo aqui embaixo, testei a curva ROC aqui em cima. É mais uma curva ROC que eu tenho para os mesmos hiperparâmetros, modelo fixo, ok? Modelo com a configuração com o setup fixo. E por último, eu treinei aqui nas extremidades e testei no meio. Depois, eu calculo a média das 3 curvas ROCs, por exemplo. Deu para entender o que eu acabei de fazer? Então, para cada ponto que a gente tem aqui no nosso grid search, a gente vai fazer uma validação cruzada. Ficou claro isso para todo mundo? Para cada ponto que a gente tem aqui, para cada combinação que a gente tem aqui, a gente vai rodar uma validação cruzada. Eu vou treinar 3 modelos com essa configuração aqui. Depois, 3 modelos com essa configuração aqui. E assim por diante. Ou seja, quantas configurações de modelos eu tenho nessa tela? Configurações. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 20 combinações. 20 configurações. Cada configuração dessa a gente vai treinar e testar K vezes. Vamos colocar 3 para ficar mais simples. Então, vezes 3, que isso daqui vai dar 60 ajustes. Ficou claro isso? Deu para entender o rolê? E depois que eu encontro o melhor modelo? Depois que a gente encontra o melhor modelo, com base na validação cruzada, a gente retreina ele para a base inteira. Porque o objetivo aqui não é treinar o modelo, e sim encontrar a melhor configuração do modelo. Beleza? E aí agora eu vou fazer o desenho completo das bases para a gente entender. Vamos lá, ó, que aí vai ficar mais claro ainda. A gente tem a base total, a ABT, vamos chamar aqui, ó, vou até pintar de azul. A gente tem a ABT, que é a minha base completa, tá aqui.
Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente separa aqui a out of time. Tá aqui a minha base out of time. Tá quietinha. Com o restante da base. O que a gente faz? A gente separa 80%, por exemplo, para teste. E 20%. Desculpa. Falei bosta, né? É treino. E 20% para teste. Beleza. Na de treino, eu vou fazer o quê? Grid mais CV. Ou seja, essa base de treino, eu vou dividir em 3 partes. Depois, eu encontrei o melhor parâmetro. O que eu faço? Eu retreino meu modelo com a base completa. E depois eu só testo aqui. Então, percebe, a minha base de teste, ela continua, aspas, virgem. Ela continua sem ter sido usada para o meu modelo aprender. Vamos para o código? Vamos para o código para implementar isso? Intocável até passar o modelo final, exatamente. Daquele algoritmo, né? Daquele algoritmo. É isso mesmo. Então vamos lá para o nosso código. Seguinte, vamos trabalhar só com o Random Forest, depois a gente vê o Ada Boost aqui, qualquer coisa, tá? Mas eu vou remover aqui e vou ficar só com o Random Forest, tá? Pra ficar mais fácil. E aí, o que acontece? A gente tem a gente importou já o Model Selection, importou tá aqui em cima, tá? Então, a gente define, primeira coisa, a gente tem definido aqui o nosso pipeline, não tem? Eu vou ensinar duas paradas de como que você pode fazer o grid search e aí depois eu mostro qual que eu acho melhor, beleza? Então, a primeira maneira de fazer o grid search é a gente pegar o nosso pipeline e colocar o pipeline inteiro para ser otimizado ali no grid, tá? Então é do jeito que está aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa só definir o que vai se manter constante, no nosso modelo. Então, o random state, ele continua constante, concordam? Não vai mudar. Não quero otimizar o random state, deixa o random state aí fixo. O min samples leaf vai de vala. O n-estimators vai de vala. O n-jobs, vamos colocar menos, vamos colocar 2 só, beleza? Se eu colocar menos 1, todos os meus modelos vão estar usando todos os núcleos. Aí vai dar zica, beleza? Então eu tenho aqui a definição do meu classificador. Aqui eu tenho a questão do pipeline. E agora a gente vai realmente criar o grid. Então, primeira coisa, eu tenho que definir o grid. Como é que eu defino o grid? Primeiro, params. O meu params, eu tenho que colocar ele como sendo o nome do hiperparâmetro que eu quero colocar. Então, o nome do hiperparâmetro que eu quero vai ser o quê? Por exemplo, eu vou colocar aqui min samples leaf. Tá aqui, min samples leaf. 2 pontos e a lista do min samples leaf, que eu posso colocar 15, 20, 25, 30, 50, tá lá. Depois, eu posso colocar o n-estimators também. N-estimators, tá aqui. E colocar 100, 200, 500 e 1000. Depois, eu posso colocar o critério. Tem vários critérios, ó. Gini, entropia, log loss. Posso colocar todos eles, ó. Qual que é o nome do parâmetro? Critério. Olha só. O que eu preciso mexer nesse grid antes da gente continuar?
Como o que a gente está passando, o que a gente vai passar para o grid é o pipeline, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer qual que é o objeto ou o step desse pipeline que corresponde a esses parâmetros. Então, como prefixo disso daqui, eu coloco o nome do step e coloco underline, underline, desse jeito. Porque eu estou sinalizando que eu estou querendo otimizar ou testar as configurações do hiperparâmetro desse cara. Por que isso é legal? Porque se eu quiser testar métodos de discretização diferentes, eu também posso. Você pode mexer nos hiperparâmetros não só do algoritmo propriamente, mas das outras combinações que você fez de transformação de dados, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Fui fazer isso uma vez para testar e demorou 1 hora. Cara, 1 hora é pouco. Meu TCC da pós-graduação levou 3 dias, tá? Levou 3 dias para rodar. Levou um tempinho. Tudo bem até aqui? Algoritmos de visão computacional levam 1 semana, por exemplo, tá? Então, assim, é exaustivo mesmo, tá? Tamo junto até aqui? Agora, o que falta para deixar tudo belim, belim? Se faltar luz, fudeu. Não, então, aí você não roda na sua máquina local, você roda num servidor, que foi o que eu fiz. Eu deixei rodando no servidor, por exemplo, do meu trabalho. Meu chefe liberou. Falei pro chefe, posso deixar rodando no servidor que a gente tem? O servidor ia ficar ligado de qualquer jeito. Pode ser? Pode ser. É isso. Então, pronto. Beleza? Eu fui rodar uma divisão computacional e demorou 5 dias também. É isso, pô. É isso. Beleza? Então é o seguinte, galera. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de fato, do grid. Então o grid vai ser model_selection.grid search CV. Primeira coisa, eu tenho que passar o estimator. O que é o estimator? O estimator é meu próprio pipeline. Tá aqui, ó. Pipeline. Depois, o que eu vou passar aqui para ele? O parâmetro, o grid dos parâmetros. Qual que é o grid dos parâmetros? É esse parâmetro aqui. Depois, eu vou passar o quê? O CV, que é quanto? 3. Depois, eu vou passar o que para ele? Eu posso passar o tal do scoring. É score? É scoring. O que é o scoring? O scoring é o método que a gente tem para a métrica que a gente quer maximizar ou minimizar. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar ó, sklearn scoring metrics. Só para a gente ver aqui, ó. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Ó, tá aqui. Então, o que a gente quer é esse cara aqui, ó. ROC AUC. Eu quero a ROC AUC. É isso que eu quero. Então, eu vou falar que o scoring é a ROC AUC. Essa vai ser a medida que ele vai dizer qual que é a combinação lá dos parâmetros que tem maior valor. Vai ser com base nesse critério, na AUC. E pronto. O que eu preciso mudar agora? Aqui dentro, no lugar de Model Pipeline, eu vou colocar o quê? Grid. Então, tudo que está Model Pipeline vai ser grid. Desse jeito. Pronto. Coloquei grid em todo mundo. Uma outra coisa que a gente pode pôr vai ser o verbose. Vamos ver se ele vai deixar. Verbose. Eu acho que é o 3. Vou colocar 4. Beleza? E salva. Vamos executar tudo agora para a gente ver? Então, está importando os dados. Out of time. Definiu as variáveis. Fez a amostragem. Fez aqui a parte de exploração com missing. A parte de exploração bivariada. A parte de best features. Definição de on-hot e de também discretização. Definiu aqui o modelo e colocou para rodar.
Olha lá. Vamos ver o resultado que tá dando? Ó. Olha lá. Esse aqui é o resultado que tá dando. Como você fez para escrever tudo junto? Eu selecionei a palavra e apertei Ctrl D no teclado. Olha que legal. Então ele vai levar um tempo, porque ele está verificando 60 estimadores diferentes, só que cada estimador são 3 testes que ele vai fazer, então 180. E tudo isso, galera, ele está indo para a parte de... Vamos ver aqui, ó. Ele está indo para o meu MLflow, ó. Score é o OT ou teste? Nenhum dos dois. Ele é o da validação da validação cruzada. Nenhum dos dois. Ele vai primeiro rodar aqui. O CV tá aqui. E aí, depois que ele terminar o grid, ele vai fazer o teste e depois fazer out of time. Enquanto o processo talvez esteja antecipando, você vai fazer o mesmo para random search? Falou disso ontem. Poderia fazer. O que eu não quero... eu não quero explicar o random search no detalhe, assim, porque ele é a mesma coisa que o grid search, no sentido de como que você monta o grid. A diferença é que ele não vai percorrer todos os pontos. Ele vai pegar uma amostra aleatória desses pontos com base na quantidade de iterações que você quer. Então, se você quer, por exemplo, nosso grid aqui são 20 possibilidades, certo? Tem 20 pontos aqui. Se você quiser falar, cara, eu quero 10 iterações, ele vai sortear aleatoriamente 10 pontos aqui para você. Então ele vai montar o grid e vai selecionar 10 pontos aleatórios. Essa é a diferença. O grid vai percorrer o espaço paramétrico inteiro, enquanto o random ele vai sortear de forma aleatória uma quantidade de pontos aí que você especificar. Beleza? Essa é a diferença, tá bom? E aí você pode ter estratégias, tipo assim, primeiro fazer um random para descobrir a região que talvez esteja o seu melhor hiperparâmetro, e aí depois você faz um grid só numa região mais restrita. Então existem várias estratégias, por exemplo, de você tentar encontrar o melhor parâmetro, tá? Então o grid é mais seguro porque ele testa tudo. É mais seguro, mas ao mesmo tempo ele é muito mais exaustivo. Você vai levar mais tempo para encontrar. Então numa amostra mais homogênea compensa um random? Cara, não é que compensa. É o que eu falei, vai depender da estratégia que você quer usar, que você quer fazer, tá? Então assim, se você tá com um problema de tempo, que você não consegue realmente varrer todo o espaço paramétrico, às vezes vale a pena você pegar um random num espaço mais amplo e testar para ver qual que ficou melhor dali, do que você percorrer o espaço inteiro. Então depende. Agora, se você já tem uma noção melhor da onde que pode estar os melhores valores, vai de grid com espaço mais restrito. Então, assim, não tem uma resposta. É muito de teste mesmo e coisas que vocês podem pensar, assim, na estratégia de vocês, tá? Então, ó, terminou aqui. A gente conseguiu melhorar o modelo? Parece que melhoramos. Parece que melhoramos? Não sei. Não melhoramos. Não melhoramos o modelo. O último aqui ficou quanto? 82,49. E aqui a gente ficou com 82,56. Tá vendo, ó, na de teste? E na out of time, melhorou? Ó, na out of time melhorou. A gente perdeu na de teste, mas a gente melhorou na out of time, tá vendo, ó? Deu pra perceber? A gente piorou na de teste um pouquinho, bem pouquinho, ó. E melhorou na out of time. Então, isso que chamam de fine tuning, cara, pode ser, pode ser. Eu não sei se eu gostaria de chamar de fine tuning. Eu chamo mais de tuning, tá? Não é exatamente fine tuning. Por que eu não chamaria de fine tuning? Fine tuning, para mim, é quando você já tem um algoritmo que ele foi treinado. Você já treinou ele, então redes neurais, por exemplo, você já tem os pesos da rede neural, ele funciona, e aí você vai fazer um ajuste fino dessa rede que já está treinada com mais dados, com os seus dados. Isso aqui não é isso.
Isso aqui o modelo não está treinado. Você está querendo encontrar o melhor configuração de modelo para os seus dados. Eu chamo isso de tuning e não de fine tuning. Beleza? A não ser que você queira chamar de fine tuning, por exemplo, você já tem um modelo, você já conhece os melhores hiperparâmetros dele e agora você quer ajustar ainda mais esses parâmetros. Aí sim pode ser fine tuning. Beleza? O random state, eu acho que tem que colocar também o MJRS no grid. E aí eu falhei nisso, tá? Porque a amostra aqui no grid também, ela é... Não tem? Não tem random search? Era pra ter. Eu acho que esse cara aqui, ele tem um random search, tá? Um random... Um random state. Olha, ele não tá colocando aqui. Mas eu acho que ele tem um random state sim, tá? Porque a forma como ele faz a validação cruzada pode ser diferente. Aí ele não tá achando, ó. Seguinte, respondendo algumas perguntas. Alguém perguntou por que tá dando diferente as métricas. Não sei dizer, era pra dar igual. O meu tá dando igual, de ontem e de hoje. Tá? Talvez seja o random state no train test split. Ou talvez aqui na parte da própria regressão, da própria random forest, tá? Então tem esses dois random state. Eu acho estranho o grid search aqui não ter o random state. Por quê? Porque ele vai fazer uma amostra aleatória aqui de CV3. Então ele deveria ter uma amostra aqui, um valor também para o random state de como ele faz essa amostra, beleza? Mas não deveria impactar tanto, beleza? Sobre a pergunta do Camineto, se o lance da precisão. Cara, se você quer ser rigoroso nesse ponto de saber se é uma flutuação ou não, aí você tem que fazer um teste estatístico, tá? Você vai lá, faz um teste estatístico e verifica se foi realmente diferente ou não. Eu não chego nesse nível de preciosismo, tá? Eu não chego nesse nível de preciosismo. Eu olho assim e falo, cara, esse modelo mais novo melhorou aqui na OT, mesmo que foi poucos pontos. E assim, não tá mudando nada. Então eu vou pegar o melhor e foda-se, sabe? Tipo, é isso, tá? É isso. Tudo bem até aqui, galera? Vamos até plotar aqui a curva ROC pra ver como é que ficou. Ó, que legal. Vamos ver. Ih, não tá plotando a curva ROC? Aí. Ó, que legal. Tá bacana essa curva ROC. Ó, esse aqui é o nosso melhor modelo. 84,7. 82, 83,58. Tá bonitona. Caso que um roda mais rápido, dá pra ignorar a mudança? Com certeza, pô. Com certeza. Beleza? Agora, galera, o que a gente fez com o nosso grid, tá? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Tá claro pra todo mundo. Me perdi. Como é que você fez a curva do melhor hiperparâmetro? Aqui eu já tinha salvo tudo, certo? Ó, aqui ele tá rodando tudo. Aqui eu defini o grid. Aqui no no MLflow ele rodou. Quando ele rodou, eu tô calculando a ROC aqui. Vocês estão vendo, ó? ROC Curve. Tá tudo aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Ou seja, eu já calculei a curva do melhor. Ok? Por quê? Porque aqui no grid fit, aqui em cima, ó. Essa parte na linha 136 ele ajustou. Depois que ele ajusta, ele retreina para a base de treino inteira. E depois a gente aplica na base de teste e na base de OT. E aí eu tenho a curva ROC. Ok? Ficou mais claro isso? Beleza. Perfeito. Então aqui, ó, tudo isso daqui já foi ajustado, ó. Só tô plotando a curva ROC mesmo. Bom demais. O que a gente fez aqui, galera? O que a gente fez para dar clareza absoluta para vocês? Olha só que massa.
o que que a gente fez? A gente pegou o nosso pipeline. A gente pegou o nosso pipeline, que aqui tem a parte de discretização. Depois, a parte de one hot. E depois a parte do modelo, que é a do Random Forest, no caso. Só que aí, para cada Random Forest diferente, a gente fez, com cada parâmetro do Random Forest diferente, a gente fez o quê? A gente fez isso aqui, vocês concordam? E foi meio que isso aqui que a gente fez? Então aqui eu tive um modelo de Random Forest que eu vou chamar, que era amarelinho assim. Aqui eu tive um modelo de Random Forest que era vermelho. Aqui um verde. Aqui era só mais. Deu para entender? E aí depois a gente pegou tudo isso e escolheu o melhor. E falou, cara, o melhor é esse aqui. Qual que é o problema disso? O problema disso é, a gente mudou o dado quando o dado entra no modelo. Quando o dado vai entrar no modelo, ele entrou aqui, ó, x. É o mesmo x que entrou, não é? Vocês concordam que é o mesmo x? Aí ele passou pela discretização, depois ele passou pelo unhot e ele chegou no modelo. Esse x que passou por tudo isso, ele não é o mesmo, praticamente? É um x transformado? Que chegou aqui, chegou aqui, chegou aqui. Não é o mesmo x? Então, o que que acontece? Vocês concordam que eu estou repetindo esse processo também 180 vezes? E esse processo pode ser custoso? Como, por exemplo, isso aqui é um modelo de árvore que eu estou rodando. Então, eu estou rodando, além do meu modelo de Random Forest aqui 180 vezes, eu estou rodando 180 árvores aqui também. Deu para entender o problema? Então, se o que a gente quer, o que a gente quer fazer? A gente não quer testar a otimização dos parâmetros desse modelo aqui, desse algoritmo, dessa parte final. Se é isso que a gente quer testar, a gente pode redesenhar esse experimento da seguinte maneira. No lugar de colocar o pipeline inteiro dentro do grid, o que a gente faz? A gente coloca o grid dentro do pipeline. E aí vira discretização, depois one hot, depois um grid que tem o modelo. Entender? E agora, então, isso aqui, se eu expandir, o que é? Se eu expandir isso aqui, é como se eu estivesse fazendo algo parecido com isso. E aqui eu tenho isso aqui vezes 180. Não mais isso. Eu paro aqui. Eu testo só o modelo. Então, ao invés de colocar o pipeline dentro do grid, eu coloco o grid dentro do modelo. Dentro do pipeline, melhor dizendo. Beleza? Essa é a diferença. Vamos ver isso funcionando? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aqui a gente tem o grid, tá lá. E aqui os parâmetros. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que mudar? A gente vai mudar de tirar o model aqui. Vai ficar desse jeito. E a gente vai inverter o model pipeline. Ele vem lá para baixo agora. O grid, ele recebe quem? Ele recebe o próprio modelo, que está aqui. E o model pipeline não recebe mais o modelo, recebe o grid. Que a gente pode chamar de grid, inclusive. Pronto.
Então, olha só. O modelo vai para dentro do grid e o grid vai para dentro do pipeline. Ou seja, eu vou fazer uma vez só a discretização, uma vez só o hot encode e depois o grid vai testar esse modelo várias e várias vezes. Vamos ver isso funcionando? Levou 4 minutos o outro. Vamos ver se esse vai ser mais rápido. Tá bem mais rápido. Ó, bem mais rápido. Eu acho. Ó. Tem uma outra coisa que eu esqueci de mexer aqui, que dá pra deixar isso mais rápido, mas vamos esperar. Vamos esperar pra ver se de fato foi mais rápido. Ó. A gente vê aqui. Vamos ver a duração. Deu 4 minutos. Vamos ver esse, quanto que vai dar. Ah, que legal. Ele mostra aqui vários, ó. Da hora. Por causa do grid, provavelmente. Mutou? Não mutou não, mano. Não mutou não. Nossa curva rock. Nossa, olha só o treino. O treino foi pra 86, teste 82, out of time 83. E aqui levou 2 minutos. Olha a diferença, galera. 50% mais rápido. 50% mais rápido. Só da gente mudar a abordagem. Ao invés de fazer isso aqui, a gente está fazendo isso aqui. E a performance? Mudou alguma coisa? Olha só. A performance, vamos ver se mudou. Out of time. Tá aqui, ó. 3 minutos atrás. Tá melhor. Vamos ver na de teste. Ó. A cena de teste. É. Melhorou um pouquinho, ó. Tá muito próximo. Melhorou um pouco em relação à outra. Mas olha só que da hora. Gostaram? Isso aqui eu acho muito massa. Refletir sobre isso, né? Como é que eu faço se eu quiser rodar vários modelos? Faria um loop? Exatamente, você pode fazer um loop para logar tudo aqui no MLflow. Beleza? Loga tudo no MLflow. Ok? Tamo junto até aqui, galera. Deu para entender o que a gente fez? O que vocês acharam? Tá fazendo sentido? Beleza? Gostaram? Entenderam o que é grid search agora? O que é handle search? O que é tuning de parâmetro? Perfeito. Então agora eu quero mostrar para vocês, só reforçando, vocês perceberam o ganho que a gente tem em fazer o SEMA? Como que as coisas, o nosso código tá grande, nosso código não tá 100% organizado, a gente pode organizar melhor. Esses caras aqui, ó, eu posso jogar lá para cima, vou colocar lá para cima, tá? Mas o nosso a lógica do nosso código, ela tá ela tá fácil para a gente saber aonde que a gente tem que mexer em cada coisa, ó. Vou jogar tudo isso lá para cima. Vamos ver se tem mais coisa. Aqui, ó. Flow. E o próprio MLflow, galera, a gente pode colocar lá para cima também, ó. Esse próprio MLflow a gente pode colocar lá para cima. Aqui, ó. Pronto. Olha que legal. Então, por que eu gosto do SEMA? Porque ele me fala, cara, aonde que eu tô fazendo a amostragem? Onde que eu tô separando as bases? Tô separando logo aqui no começo, ó. Logo aqui no sample, ó. Isso aqui já é sample. Isso aqui é sample. E o explore tá aqui em cima. Tô explorando. E o modify? O modify tá aqui, ó. Tô discretizando, tô fazendo no hot. E o model? O model tá aqui, ó. Criei meu modelo. E o access, que é a parte de eu realmente verificar performance, verificar métricas, tá aqui, ó.
Então a gente tem o SEMA completo. Não fica mais claro? O que vocês acham? Eu gosto, mas não sei, às vezes para vocês não tá fazendo sentido. Mas eu acho que dá uma clareza melhor das etapas do ciclo de modelagem, sabe? Fluxo, exatamente. Beleza? Tamo junto então?